Deus seja louvado. Hoje é dia 29 de julho de 2015. Glórias a Deus. Deus pôs ao meu coração uma palavra no livro de Tiago, capítulo 5, somente alguns versículos. Livro de Tiago, capítulo 5. O livro de Tiago, se você for em Apocalipse, é mais fácil para localizar. Chegou em Apocalipse, volta às cartas de João, as cartas de Pedro. Do lado das epístolas de Pedro está ali o livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 10 e o versículo 11. Tiago, capítulo 5, versículo 10 e versículo 11. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e justo, esta é a Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 fios. Ó grande Deus, fale conosco por esta palavra, nos ensina, Pai. Ó grande Deus, nos console, nos oriente a ser melhor na Tua presença. Santifica as nossas vidas, ó Deus, por amor do Teu santo nome. Santifica todas estas almas, Pai, que vão ouvir a Tua palavra. Ó grande Deus, ó Senhor, nos molde, porque o Senhor é o oleiro, nós somos o barro em Tuas mãos. Transforma as nossas vidas, transforma os nossos caráteres, ó Deus. Tira de nós toda a imperfeição, porque Tu és o ourives e nós somos o ouro em Tuas mãos. Tira as imperfeições, ó Deus, para que possamos estar na Tua presença. Pai Santo e justo, toma estas vidas em Tuas mãos, enquanto vão ouvir a Tua palavra, Deus, por Tua misericórdia. Entra nas causas impossíveis, Pai, a estas vidas que estão sofrendo e que precisam de uma saída em suas vidas. Ó Deus, opera, Senhor, nestas vidas, por Tua infinita misericórdia, Pai. Ouve as nossas orações, meu Deus. Inclina os Teus santos ouvidos às nossas orações. Todavia, Senhor, seja feita a Tua vontade, Pai. Seja feito como Tu queres e não como nós queremos. Grande e eterno Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Grande e eterno Deus, queira nos abençoar por Tua infinita misericórdia, através desta palavra, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba esta oração. Amém. Louvado seja Deus. Apóstolo Tiago. Muitos dizem que o livro de Tiago é o Provérbios, livro de Provérbios do Novo Testamento. O livro de Tiago realmente é bem semelhante. Tem muitas instruções. É um livro fantástico, o livro de Tiago. Muitos conselhos e é bem semelhante ao livro de Provérbios. E neste capítulo 5 ele fala a respeito do tópico 2, a respeito da paciência. Ele cita no versículo 7 para sermos pacientes até a vinda do Senhor. Ele fala a respeito do lavrador que plantou o fruto e vai ter que aguardar. Não tem mais o que fazer. Ele vai ter que esperar o Senhor mandar chuvas temporã, seródia, e dar o crescimento ao fruto que ele plantou, a semente que ele plantou. Assim somos nós. Ele diz para nós sermos pacientes também, fortalecer os nossos corações. Fortalecer os corações no Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Fortalecer os corações, tendo uma vida com Deus, de oração, de leitura da palavra e de comunhão na igreja. E fazer a obra do Senhor. E ele diz no versículo 10, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Um desses profetas foi João Batista, o último profeta.
Ele vivia em cavernas, se vestia com peles de animais e comia gafanhoto e mel silvestre. Este gafanhoto nós entendemos que não é um inseto, é um tipo de uma planta que ele comia. E vivia de mel silvestre. E Deus levava as pessoas para ouvirem a sua palavra. Porque João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem preparado por Deus. Assim como foi Isaías. Assim como foi Jeremias, em Lamentação capítulo 3. Jeremias também aguardou o tempo do Senhor. Ele diz que bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então os profetas que falaram em nome do Senhor, os profetas que sofreram pela verdade, até esperar Deus agir, tiveram que esperar com paciência, assim como também José. José não foi profeta, mas faz parte das 12 tribos de Israel. O seu nome está incluso. Dos filhos de Jacó, José é um deles. E José também passou 13 anos preso. Mas depois Deus o exaltou soberanamente. José saiu da cadeia, da prisão barbudo. Mudou o seu semblante, raspou a sua barba. E Deus trocou a sua veste, exaltou a José, como exaltou a Mardoqueu, como exaltou a Daniel, como exaltou os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles confiaram em Deus. E Deus os livrou. E aqui o apóstolo Tiago diz para nós tomar por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Exemplo de paciência. Moisés suportou 40 anos no deserto, o homem mais manso da face da terra. E o seu fim foi maravilhoso, embora tivesse que passar pela morte da carne, mas ele está escondido em Deus. Só Deus sabe onde está Moisés. Deus não deixou nem o corpo de Moisés nesta terra. Assim como Deus também levou Elias. O fim de Elias foi majestoso. Elias foi arrebatado num redemoinho. A carruagem de fogo e os cavalos de fogo separaram Elias de Eliseu. O fogo separou eles. E Elias foi arrebatado aos céus. Bem como Enoque também foi transladado para não ver a morte. Então Deus age de várias formas. E ele diz para nós tomarmos por exemplo de aflição e paciência os profetas que sofreram, que falaram em nome do Senhor. Então a gente não pode ser parcial, mas imparcial quanto à Escritura. Se nós formos fiéis a Deus na prova, na luta, Deus nos agraciará com o seu favor na nossa vida. Ele vai vir nos socorrer. O que Deus quer é encontrar nós, permanecermos fiéis na sua presença. Permanecer no Senhor Jesus. Não importa as tempestades, não importa as lutas que passamos. O que Deus quer é nos achar servindo a Ele em santidade. É como diz o Senhor Jesus a respeito da parábola. Ele conta a parábola e o servo estava esperando o Senhor, mas aí o seu Senhor tardava em vir. Ele começou a espancar os seus conservos e a fazer tudo que era de ruim. Então ele perdeu o assentar à mesa e o próprio Senhor Jesus iria servi-lo. Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele, até a sua vinda. Por isso ele fala no versículo 7 desse capítulo 5 de Tiago: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Uma hora Ele vai vir. Ele vai vir para nos socorrer, ou então Ele vai vir para nos levar para a eternidade. Mas Ele vem. O versículo 11 diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Bem-aventurados, felizes os que sofreram. Às vezes você pode pensar: nossa, mas sofrer, a pessoa que sofre é feliz? O pai que ama o filho, ele corrige.
Assim Deus trata nós como filhos. Se estáis sem correção, como diz em Hebreus capítulo 10, capítulo 12, já não sois filhos, mas bastardos. Mas se estáis sendo corrigidos por Deus, e no começo a correção ela dói, mas depois ela produz frutos pacíficos de justiça. E assim Deus trata conosco, porque Deus nos ama. Embora nós não compreendemos por que Deus age desta forma, todavia a sua vontade é sempre melhor. E por isso ele fala: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, felizes. E ele cita aqui Jó, o qual eu vou comentar a respeito. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E qual foi a paciência de Jó? Vamos no livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2. O livro de Jó é antes de Salmos. Se você abrir no livro de Salmos, antes de Salmos está o livro de Jó. O capítulo 1 e o capítulo 2, vamos ler o que Deus ensina a nós a respeito do seu servo Jó. Capítulo 1 de Jó diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. As qualidades de Jó, para ser provado por Deus, nos diz que Jó era sincero e reto. Era um homem que andava com Deus em verdade, como diz o salmista Davi. Então Jó era sincero diante de Deus. Ele era reto, ele não vivia na iniquidade. Ele era temente a Deus. O que é ser temente a Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é ser piedoso, é respeitar as coisas santas, é respeitar a Deus, é obedecer a Deus, é ter temor e tremor na sua presença. Como uma pessoa chega diante de um juiz, tem que ter reverência diante do juiz aqui da terra. Quanto mais Deus, que é soberano, acima de qualquer autoridade que Ele mesmo constituiu sobre esta terra. Então Jó era sincero, verdadeiro. Jó fazia suas orações a Deus com sinceridade, e não com lábios enganosos, como diz Davi no Salmo 16. Jó era sincero. Tudo que ele tinha no seu coração, ele falava para Deus. Ele não escondia. Ele não escondia os seus sentimentos para com Deus. Jó era autêntico. Ele era sincero diante de Deus. Ele era reto. Ele fazia caridade. Ele era os olhos do cego, como diz a Escritura. Jó praticava a justiça de Deus. Embora vemos no livro de Jó que Jó tinha os seus pecados, como todo ser humano peca. Jó tinha certa arrogância. Jó era também soberbo, embora sendo temente a Deus e servo de Deus. Se você ler no livro de Jó, você vai ver isso. Que Jó tinha também as suas falhas, os seus erros e pecados diante de Deus. Assim como teve também Davi. Mas Jó era sincero. Mesmo tendo a soberba e a arrogância, Jó era sincero diante de Deus. Ele não omitia isto. Tanto é que se você ver no livro de Jó, você vai ver ele falando para Deus. Se ele estivesse diante de Deus, ele ia se defender diante do Altíssimo Deus. Porque Jó era sincero. O que ele sentia, ele falava. Ele não era rancoroso como era Caim. Jó era sincero, ele falava para Deus. Eu peco nisso, nisso, naquilo, Senhor. Eu sou desse jeito. Eu erro nisso. Então Jó era sincero. Deus disse de Jó. É Deus que fala para Satanás que Jó era sincero. Porque Deus conhece o coração do ser humano. As qualidades de Jó. Homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele guardava os seus pés de pecarem. Ele andava de acordo com a palavra de Deus. Era praticante dela. Ele via o mal e se desviava. Ele não procurava as coisas erradas, mas ele se afastava dos erros. Ele se guardava, como guardou-se o sobrinho de Abraão, Ló, em Sodoma e Gomorra. Ló era afligido naquela cidade, mas não se contaminou.
com o pecado daquela cidade. Versículo 2 diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Jó era rico. Era o homem mais rico do Oriente naquela época. Muito rico, tinha tudo. Deus o abençoou sobremaneira. Ele era mais abençoado, mais rico do que Jacó, do que Abraão. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Os filhos de Jó festejavam, ainda não sendo servos de Deus. Eles não serviam a Deus. Então eles festejavam, se banqueteavam na casa de uns dos outros. É como as famílias fazem confraternizações, combinam de fazer churrasco na casa uns dos outros, e se alegravam. E eles não serviam a Deus. Faziam as suas festas entre eles. Versículo 5 diz: sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, vamos dizer, passou o tempo de festas, passou lá o domingo, o almoço de família no domingo, então Jó enviava e o santificava, e se levantava de madrugada. Jó, que representa um sacerdote, que estava santificando seus filhos. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, que o casal, os filhos são santificados pelos pais, pelo pai e pela mãe. De outra sorte seriam impuros. Então os filhos são santificados pelos pais, diz a Escritura. E Jó fazia sacrifício por eles, a expiação pelos pecados. Levantava de madrugada para fazer isso para os filhos. Jó era um homem dedicado a Deus. Pelas madrugadas ele levantava e sacrificava pelos seus filhos e os santificava. E oferecia holocaustos e segundo o número de todos eles. Na época o sangue do animal era aspergido no altar para a purificação dos pecados, expiação dos pecados. O animal recebia a culpa do ser humano. E depois o Senhor Jesus veio como um cordeiro, simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor Jesus na cruz do Calvário derramou o seu sangue ali por nós, pagando o único preço por todos os pecados de toda a humanidade. Então, Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, porque dizia Jó, dizia com ele mesmo: porventura pecaram os meus filhos. Acho que eles pecaram e blasfemaram de Deus no seu coração. Jó nem via eles pecarem nos seus lábios, mas ele dizia: acho que eles blasfemou de Deus no coração deles. Jó sacrificava pelos seus filhos por pecados que ele não via visivelmente, mas do coração. E assim Jó fazia continuamente, todas as vezes que Jó ia orar, apresentava os seus filhos na oração. Aprendemos bem, meus irmãos, o exemplo do servo de Deus Jó. Nós que temos filhos, a palavra de Deus diz que se nós não orarmos, estaremos em pecado. Como diz o profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 12, que nós não podemos deixar de orar. Tiago diz: oreis uns pelos outros para que sareis. O apóstolo Paulo diz para nós orarmos sem cessar, a orarmos por todos os homens, todos os seres humanos desta terra, quanto mais filhos, quanto mais parentes. Oramos uns pelos outros. Aprendemos com este servo de Deus, Jó, colocar a Deus à frente. Senhor, toma nas tuas mãos os meus filhos. Toma nas tuas mãos o meu esposo, a minha esposa, os meus parentes. Toma nas tuas mãos a tua igreja, este bairro, esta cidade, aqueles que estão nas drogas, todo este país, todo esse planeta Terra, todos os moradores, os que estão em hospitais, governantes, presos. Lembrai-vos dos presos como se vocês estivessem com eles. Tive preso, fostes me ver. Mateus 25. Deus quer que nós oremos, que nós intercedemos, que nós nos pomos na brecha em favor desta nação,
em favor das almas, das autoridades, dos governantes, em favor daqueles que estão nos viadutos, embaixo de pontes, em hospitais, em favor das igrejas. Deus quer que nós façamos isso. Oramos, levantamos mãos santas, tendo uma vida limpa diante de Deus, santificada para levantar as mãos no coração. E assim Jó fazia pelos seus filhos continuamente. Jó servia a Deus, não pensava somente em si, mas orava pelos seus filhos e santificava os seus filhos. Jó fazia o seu papel, porque Jó tinha amor no seu coração. Versículo 6 diz que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esse versículo 6, nós podemos entender como sendo os filhos de Deus, ou no templo, ou lá em cima no céu, quando os anjos se põem diante de Deus. Certo é que diz que Satanás estava entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha só o que Deus fala de Jó. Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou significa em vão? Será que Jó teme a Deus em vão? Será que Jó não teme a Deus porque Deus dá tudo para ele? Será que é por acaso que Jó teme ao Senhor? Ou o Senhor não está comprando Jó com seus bens? Olha só a aspereza de Satanás no versículo 10. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa? Olha a inveja de Satanás. E a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Ele observando até a prosperidade de Jó. Ele observava e falou diante de Deus sobre a prosperidade do seu gado. Você veja bem como o inimigo ele observa as coisas que nós temos, as coisas materiais que nós temos. Engraçado, se tivermos um sapato rasgado, ele não dá nem a mínima. Se tivermos uma roupa rasgada, ele nem se preocupa. Mas se tivermos com uma roupa nova, fez o sacrifício para comprar uma roupa nova, um terno novo, uma calça nova, um sapato novo, um tênis novo, aí ele começa a observar. Ou comprou um carro melhor, ou você reformou a sua casa, melhorou a casa. Aí ele começa a observar a inveja de Satanás. Porque Satanás já foi vencido por Jesus. Louvado seja Deus. Então o que resta para Satanás agora? É o lago de fogo e enxofre. E vai ser atormentado de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então ele tem inveja de nós, que somos servos de Deus. E ele tinha inveja de Jó. Porque Deus abençoou o trabalho das mãos de Jó. Porque Jó era sincero diante de Deus. Jó se santificava. Jó era separado do pecado, era santificado. Jó não servia a Deus de aparência, mas de um coração sincero, como Davi. Então Deus abençoou a vida de Jó. Porque Jó fez por merecer. Se nós não fizermos por merecer, não receberemos do Senhor nada. Mas se nos mantivermos fiéis ao Senhor nosso Deus, Deuteronômio 28 se cumpre em nossas vidas. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. Todavia, se formos fiéis. Todavia, se fizermos o que Deus manda na sua palavra. Andando em santidade, guardando a porta dos lábios para não pecar com a boca, não blasfemar, não murmurar, não xingar, não mentir, não enganar, orando, vigiando, andando conforme a palavra de Deus, que o Senhor Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15. Primeira carta de João também diz:
Capítulo 5. Então o inimigo observava as coisas que Jó tinha. E ele observa também nós nesta terra. Ele vê quando a gente está próspero. Ele vê quando a gente consegue receber as coisas de Deus. Então ele fica nos observando, procurando uma brecha para nos engolir. Ele fica, como diz Pedro, ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, devorar. Ele fica nos rondando, como diz aqui, de rodear e passear na terra. E fica observando, como observava Daniel, que orava 3 vezes no dia. Como queria preparar uma forca para Mardoqueu. E os seus servos lá caíram, morreram no lugar de Mardoqueu. Então ele fica tramando. Assim como ele matou o profeta velho, usando um profeta que já estava apostatado na época. Ele fica ao derredor, bramando como um leão. Então nós temos que ser sóbrios e vigilantes, como diz a Escritura. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então ele observava que a obra de suas mãos abençoaste. E o seu gado está aumentando na terra. Olha a preocupação dele. O seu gado está aumentando na terra. Rangia os dentes de raiva de Jó. Aí ele incitou Deus contra Jó. E Jó não sabia de nada disso. Jó não sabia o que estava acontecendo. Muitas vezes acontece coisas em nossas vidas. Nós estamos passando por provação. Estamos passando por tentações várias, como diz Tiago. E não sabemos. Não sabemos por que está acontecendo isso na nossa vida. Como se fosse uma coisa estranha, como diz o apóstolo Pedro. Toda a vossa irmandade espalhada por todo o mundo está sendo tentado. Não estranheis a ardente prova que veio sobre vós para vos tentar. Não estranhe. O fogo às vezes aquece e nós não compreendemos por que, Senhor, tanta guerra, parecem enxames de abelhas. Como diz Davi, por que tanto fogo, Senhor, tanta fornalha? Por que tanta aprovação? Termina uma, já começa a outra? Jó não sabia que isso acontecia com ele. Jó não conhecia, não tinha este conhecimento, como nós estamos tendo aqui neste livro. E muitas vezes acontece em nossa vida certas coisas que nós não compreendemos. E ficamos às vezes perplexos, por que disso e por que daquilo? Por que não acontece nada? Por que Deus não intervém? Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Você vai ver aqui nesta palavra. Versículo 11 diz: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha a arrogância de Satanás, pedindo para Deus tocar em Jó, tocar nele, consumir tudo que ele tem. Toca nele, e o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar de ti, porque ele te serve, porque o Senhor dá tudo para ele. Eu vou mostrar para o Senhor que ele é infiel, que ele só está te servindo porque o Senhor dá tudo para ele. O diabo falando para Deus. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Deus entregou Jó na mão de Satanás. Somente contra ele não estende a tua mão. Nessa ocasião, Deus não permitiu que tocasse no corpo de Jó, mas tocasse naquilo que Jó tinha, seus filhos, suas propriedades, sua riqueza. E Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu o acusador, o promotor de acusação. E veja bem como ele é astuto e mau. O seu caráter maligno. Verso 13 diz: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Eles estavam se divertindo, fazendo aquele almoço de domingo, se confraternizando. Eles não serviam a Deus. Então eles viviam no mundo como vivem as pessoas. Versículo 14 diz que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles.
e eis que deram sobre ele os sabeus. O inimigo levantou pessoas com as suas espadas para matar os bois, para acabar com tudo que Jó tinha. E o diabo trabalha dessa forma, ele usa pessoas para tirar nossa paz, para roubar, como usou os midianitas e amalequitas contra o povo de Israel, que Deus havia entregado eles 7 anos, nas mãos dos midianitas e amalequitas, por causa dos pecados dele. Ou seja, se estivermos vivendo em pecado, o promotor de acusação vai lá diante de Deus e diz: olha, o teu servo e a tua serva está errando nisso e naquilo, então eu tenho autoridade, eu tenho o dever, a autoridade, eu tenho o direito de fazer isso e isso na vida deles, porque eles estão dando lugar para mim. E como Deus é justo, ele permite que Satanás toque, como você está vendo aqui nesta palavra. Quando damos lugar ao diabo. Mas no caso de Jó foi uma permissão de Deus. Foi diferente. Embora os filhos de Jó não servissem a Deus, então tinha esta brecha nas suas vidas. Se nós darmos lugar para o inimigo, ele vem. Mata, rouba e destrói. Por isso diz a Escritura: não deis lugar para o diabo. Aí você pode perguntar: mas macumba pega em crente? Pega. Se a nossa vida não estiver em santidade, pega em crente. Se nós dermos lugar para o maligno, ele nos destrói, se Deus permitir. Diz que o maligno não toca, mas se andarmos na luz, como na luz o Senhor está. Se tivermos a nossa vida em santidade, ele não tem o poder de nos tocar, de nos matar. E eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Eles achavam que era fogo de Deus, mas na verdade era fogo que o diabo tinha mandado. Como diz o apóstolo Paulo, que Satanás se transfigura em anjo de luz e faz até fogo descer do céu. Satanás opera também milagres e maravilhas, como ele fez com a vara de Moisés, o cajado que virou cobra, como ele fez também outras coisas entre as pragas do Egito, o rio que se tornou sangue. Então o inimigo também tem o poder de imitar a Deus, de fazer fogo cair do céu. Ele tira a doença, esconde a doença e coloca outras doenças. Usa várias formas de enganar, mas ele é mentiroso e pai da mentira. E hoje você está vendo que Satanás está sendo desmascarado. E ele opera sinais e prodígios e faz até fogo descer do céu. Mas o Senhor Jesus diz que, se possível, enganaria até os escolhidos, se possível. Mas aquele que é do Senhor Jesus, o maligno não toca. E queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então, Satanás levantou um vento, assim como ele levantou aquela vez uma tempestade contra os discípulos do Senhor. E o Senhor Jesus repreendeu aquela tempestade porque não era de Deus. Aquela tempestade era de Satanás, para tentar impedir a obra de Deus. E aqui ele lançou um vento sobre aquela casa. Ele trouxe um vento do deserto e caiu sobre aquela casa, os 4 cantos da casa, e caiu sobre os mancebos. Assim o Senhor Jesus também conta em Mateus 7, que o inimigo, que aquele que está edificado a sua casa sobre a rocha, vem os ventos, vem as tempestades, as correntezas contra aquela casa, mas não cai, porque foi edificada sobre a rocha. Mas se edificarmos a nossa casa sobre a areia, quando vierem as tempestades, as tentações, os ataques de Satanás, aí cai. Porque não tem um alicerce, que é a santidade.
E os filhos de Jó não tinham, embora sendo santificados por Jó, eles não serviam a Deus. Jó intercedia pelos seus filhos, mas eles não serviam a Deus. Todavia, foi uma execução vinda de Satanás. Todavia, os filhos de Jó foram salvos. É o que dá a entender a Escritura, embora sendo assassinados por Satanás. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Veja bem a atitude de Jó. Quando diz que Jó se levantou, foi a atitude que Jó teve em relação à situação que lhe aconteceu. Jó não chegou e blasfemou de Deus. Jó não chegou e xingou e falou palavrões. Jó não tomou esse tipo de atitude, não ficou com raiva de Deus, não atribuiu a Deus falta alguma. Veja bem aqui. Então Jó se levantou, tomou uma atitude. Qual foi a atitude de Jó? Rasgou o seu manto. Jó se humilhou diante de Deus, rasgou o seu manto. Ele usava um manto, nem vestido era, mas era um manto, sinal de nobreza. Rasgou o seu manto, desceu, rapou a sua cabeça. Jó não xingou Deus, Jó não blasfemou de Deus, Jó não xingou, não amaldiçoou ninguém, nem a sua esposa. Mas Jó rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, porque Deus sabia quem era Jó. Deus sabia, Ele te conhece, meu irmão, minha irmã. Ele sabe da tua sinceridade, Ele sabe da tua caridade como Dorcas, Ele sabe do teu sofrimento em favor da obra dEle, Ele sabe da luta que você tem passado na tua casa, Ele sabe do teu sofrimento, por isso Ele permite um certo tempo de prova, porque Ele te conhece, e Ele sabe o fim que você vai ter servindo a Ele. Ele sabe que a hora certa Ele vai vir na tua vida e vai tirar você, vai virar este cativeiro de sofrimento que você tem passado, porque você é sincero e é sincera diante de Deus, e está suportando as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus e como uma boa soldado de Cristo Jesus. Ele vai vir te socorrer. Só mais um pouquinho de tempo e o que vai surgir, o que vai vir virá e não tardará. Seja sinceros, como foi o servo de Deus Jó. E Jó lançou-se em terra e adorou a Deus, como Paulo e Silas, sendo açoitados nas suas costas com varas, com chicotes. Perto da meia-noite louvavam e oravam a Deus. E Deus fez com que as cadeias caíssem e as portas se abriram. A sinceridade de Jó, em meio à dor de perder seus filhos, os filhos que ele amava, Jó manteve a sua sinceridade, a sua integridade diante de Deus. Muitas vezes vem as provações para isso, para nos tentar, para nos provar, para ver o que nós vamos ter, para ver como que vamos passar por essas enchentes, por esses ventos, essas tempestades. Mas Deus está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Lembre-se disso, meus irmãos, quando passar por provações. Lembre-se que Satanás já está condenado, para ele não tem salvação, mas para nós temos. Os ventos vêm e vão embora. As lutas vêm sobre nós, mas elas passam como passa a tempestade. O importante é estarmos firmados em Deus, amando a Deus, mesmo em meio a lutas e tempestades. Porque uma hora ou outra, Ele vai vir. Ele vai vir na tua vida. Ele conhece a tua estrutura. Ele vê as tuas lágrimas. Até as suas lágrimas não estão perdidas, mas Ele está colhendo no seu odre, e as suas orações estão no memorial de Deus. Ele vai vir, meu irmão, minha irmã. Tenha paciência. Ele vai vir, espera mais um pouco. Lembra da paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu. Lembra deste servo de Deus que perdeu seus filhos. Talvez a sua situação não seja tão grave como a de Jó. Você pode esperar mais um pouco. Ele vai te dar um caco de telha para você se coçar. Ele vai te dar um remédio. Ele vai te dar um escape para você esperar o agir de Deus. Ele não vai te desamparar. Ainda que vieram os amigos de Jó para criticar Jó, para acusar a Jó, todavia estavam perto de Jó.
Todavia se condoeram de Jó, ainda que o acusaram. Às vezes não vamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Mas pelo menos um caco de telha Deus vai te dar. Pelo menos um remédio para tirar um pouco da tua dor, Deus vai dar. É necessário ser contristado, meus irmãos, como diz o apóstolo Pedro, no capítulo 1, por várias tentações. Porque nós somos provados por Deus como o ouro é provado pelo ourives, para que nós possamos dar glória e louvor a Deus através das provações, para que possamos amadurecer e nunca perder a esperança da vida eterna. Se não passarmos por provações, abandonaremos o Senhor. As pessoas que não passam por provações abandonam fácil o caminho do Senhor. Mas quem passa por provação fica mais perto do Senhor, porque depois de ser provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor dará àqueles que o amam. Deus tem promessa na tua vida. As bênçãos do Senhor te alcançarão, mas seja fiel no pouco. Sob o muito o Senhor te colocará. Seja fiel. O apóstolo Tiago diz: vistes o fim que o Senhor lhe deu. Depois você vai ver no capítulo 42, que vamos ler aqui. E disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o meu Deus. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Deus faz o que lhe apraz. Nu saí do ventre da minha mãe. Eu não vim com nada neste mundo. Eu vim pelado, nu, sem nada. Então nu eu vou voltar ao pó da terra. Nu eu tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22 diz: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E o que Satanás queria? Que ele blasfemasse de Deus na face de Deus. O que o inimigo quer, o imundo? Ele quer que nossos lábios blasfemem de Deus. Ele quer jogar nós contra Deus. Está vendo? Você serve a Deus, mas você vive na miséria. Você serve a Deus, mas a sua roupa está rasgada, seu sapato está furado, você não tem nem dinheiro para pagar o aluguel da sua casa. Você serve a Deus, mas olha o seu carro caindo aos pedaços. Olha a sua casa, é a pior da vizinhança, da rua. Você serve a Deus, mas seus filhos estão nas drogas. Você serve a Deus, mas você não tem nada. Então ele quer nos acusar. Ele quer nos jogar contra Deus. Ele quer fazer com que os nossos lábios venham a pecar contra Deus. É isso que ele quer fazer. Mas Abacuque diz no capítulo 3 que ainda que a figueira não floresça, nem haja pasto nos currais, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Me alegrarei no Senhor. Mas ele quer tirar dos nossos lábios palavras de blasfêmias, palavras de maldição. Ele quer tirar dos nossos lábios palavras que afrontam a Deus. Ele quer jogar nós contra Deus. Mas Jó diz que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma, nem culpou a Deus pelo seu sofrimento. É isso que Deus quer arrancar de nós. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser nos livrar, ó rei, ou se não, fique sabendo, nós não nos curvaremos diante da estátua do rei Nabucodonosor. Ah, é? Aqueça 7 vezes mais essa fornalha. E lançaram os 3 na fornalha. E quando foram lançar os 3, aqueles homens fortes que iam jogar eles na fornalha, morreram na boca da fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não morreram. O 4º homem apareceu ali. O anjo do Senhor, ou o próprio Senhor Jesus Cristo. E mudou o estado daquele fogo em fogo que não se consumia como a sarça. Porque eles não negaram a Deus. Não negaram o Senhor. Jesus, mesma coisa, quando ele estava na terra como homem, 40 dias no deserto, 40 noites, teve fome depois de jejuar 40 dias. A hora da fome apareceu Satanás. Se tu és filho de Deus, será que você é filho de Deus mesmo?
Dá ordem para essas pedras se transformar em pães. Queria que Jesus infringisse o jejum que ele estava em santificação a Deus, que ele comesse o pão. Ele tinha poder para isso, mas ele estava em obediência a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois ele veio com outra tentação. Ele queria que o Senhor Jesus pulasse do pináculo, usando o Salmo 91. Pode pular que Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. E Jesus respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu conheço a palavra do meu Deus, Satanás. Não vou desobedecer a sua palavra. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois ele veio de novo. Se tu és filho de Deus, aliás, tudo isso eu te darei, Jesus. Se prostrado me adorares, só se curve diante de mim que eu vou te dar todos os reinos, tudo está em minha mão. E o Senhor Jesus disse: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E Satanás saiu da presença do Senhor Jesus. E diz o texto, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 também, que vieram os anjos do Senhor e o serviram. Você veja bem o final do Senhor Jesus, da tentação. Vieram os anjos do Senhor e o serviram. Depois você vai ver que em Jó 42 que vieram seus parentes que haviam abandonado a Jó e trouxeram muitas riquezas para Jó. Deus usou eles para abençoar Jó, e o segundo estado de Jó foi maior do que o primeiro, e Jó viveu 100 e poucos anos, que você vai conferir depois. Vale a pena passar a provação, meu irmão, minha irmã? Vale a pena suportar as aflições como um bom soldado de Cristo e depois vir a recompensa em tua vida, em nossa vida? Deus mandar os seus anjos para nos servirem. O Senhor Jesus diz que aquele fiel vai sentar à mesa do Cordeiro e ele vai nos servir na mesa. Ele nos servirá. O servo fiel, aquele que anda com o Senhor Jesus, mesmo em meio a provações, a lutas, ele é fiel a Deus. Ele não nega o nome do Senhor por nada. O capítulo 2 também continua. O outro ataque de Satanás. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. E de novo, mesma reunião. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Satanás, Jó é sincero a mim, mesmo você tendo incitado ele contra mim, para eu consumi-lo sem causa. Não tenho nenhuma acusação contra Jó, não tenho nada contra Jó. Ele mantém a sua sinceridade. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Olha só. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. A estrutura do ser humano, o osso e a carne. A dor que nós sentimos na carne. O imundo queria que Deus fizesse isso. Olha como ele é sujo e imundo. E verás se não blasfema de ti na tua face. Quem suporta um osso quebrado? A pessoa que cai, machuca, quebra o braço, quebra a perna. O ortopedista vai lá para colocar no lugar, a dor é insuportável. A pessoa tem que morder um pano, rangir os dentes de dor. E veja bem o que ele queria. Que Deus tocasse no osso de Jó, na carne. E dói. Jesus levou os açoites do povo, dos soldados, chicoteado, esbofeteado. Os pregos nas suas mãos doeram nos seus pés. O sangue saiu do seu corpo, das suas veias, da sua carne sangrando por nós. A dor é insuportável. Quem suporta a dor? Uma dor de dente é insuportável. Uma dor de estômago. Qualquer dor é insuportável. Um osso quebrado.
um tumor, o que seja de enfermidade, dói, é dolorido. Mas o imundo não estava nem aí. A raiva dele, a inveja que ele tinha de Jó, mostra que ele é mau. E tudo que ele fala é mentira, é maldoso, é homicida. Só faz o mal, como disse o Senhor Jesus. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Eu vou entregar ele na tua mão, Satanás. Poupa, porém, a sua vida. Não mate ele. Então, olha o que acontece aqui no versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Por isso que o Senhor Jesus diz que o ladrão, em João 10, não vem senão a matar, roubar e destruir. Ele acabou de sair da presença de Deus para ferir a Jó. Ele só mata, rouba e destrói, só faz o mal. E ele saiu de imediatamente, aqui diz o texto, que saiu da presença de Deus e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O corpo inteiro de Jó com tumores malignos. E Jó não sabia que estava sendo provado. Jó não sabia. Do alto da cabeça à planta dos pés, tumores no seu corpo, na sua carne e nos seus ossos. Jó gemia de dor. Jó sentia dores insuportáveis. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que ele diz: quem me dera chegar o dia. Chegava o dia, quem me dera chegar a noite. A dor era insuportável. Os amigos dele ficaram perplexos, ficaram dias sem falar com ele. Choraram com ele. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, tirar o sangue, o pus das suas feridas, assentou-se no meio da cinza. Veja que sofrimento de Jó. Perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha, seus gados, e agora cheio de tumores, dos pés à cabeça, sentado no chão na cinza. A humilhação ali. Porque o imundo veio só para fazer mal, matar, roubar e destruir. Ele tem inveja de nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação de Deus. Por isso que nós vemos a maldade no mundo, homicídios e drogas e homicídios e enganos. Ele está por trás de tudo isso. Então sua mulher lhe disse, até a mulher de Jó, coitada, não sabia o que dizer. Até a mulher de Jó foi usada pelo inimigo, mas sem maldade. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Imagina a dor dessa mãe perder seus filhos. Imagina. Mas Jó a corrigiu. Eu não posso culpar essa mulher, meus irmãos, porque ela sofreu ali a dor de perder seus filhos, a situação miserável que chegaram. Então ela não era como Jó, que tinha experiência com Deus. Nós não podemos condenar essa mulher de Jó. Na hora a gente não sabe o que fala muitas vezes. A prova, a dor é tão grande. O desespero vem quando a pessoa perde um ente querido e acaba até pecando contra Deus. Talvez não suporte. Deus o sabe. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. O diabo queria arrancar da boca de Jó uma blasfêmia, uma acusação contra Deus. Na hora da escassez, do sofrimento, cadê Deus? Deus é culpado por isso. Então o que ele queria era fazer com que Jó pecasse contra Deus, blasfemasse de Deus. E diz que em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Sofar o namatita, e concertaram juntamente, vieram condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os seus olhos, e não o conhecendo, não o conheceram Jó. O seu estado era deplorável, cheio de tumores, terrível, cheio de cinza, com a cabeça raspada,
um homem que tinha o seu manto, que andava com os olhos altos, que era juiz da terra, agora estava numa situação lastimável, numa situação de pó e cinza, com a cabeça raspada, cheio de tumores. Nem a sua mulher suportava o seu hálito. De rico, entrou na miséria. De saudável, chegou cheio de enfermidades, doente dos pés à cabeça, magro, e rasgando com o seu manto, cada um o seu manto, sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assim assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Viram que a dor de Jó era muito grande, insuportável aquela dor. Às vezes vamos tentar consolar alguém, mas não sabemos o que falar. A pessoa que perde um ente querido, é melhor não falar nada. Só a nossa companhia nos basta. Só um abraço já basta. Porque se formos falar alguma coisa, poderemos pecar. E deixar essa pessoa mais ferida ainda. Então eles ficaram calados. E só ouviram. E só se condoeram de Jó. E Jó não sabia de nada disso. Que estava sendo tentado, provado. Que o inimigo estava por trás de tudo isso. E depois você lê no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. Capítulo 38, 39, 40, 41. Deus fala com Jó. E mostra a sua grandeza. E mostra que Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora os olhos de Jó veem. Depois da provação que Jó passou na terra. Veja bem o que aconteceu no capítulo 42. É uma história muito comprida o livro de Jó. Estou apenas resumindo, para você ver que a paciência vale a pena. Depois de todo o sofrimento de Jó, capítulo 42 de Jó diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha só Deus exaltando a Jó, depois da humilhação. Como ele exaltou o Senhor Jesus sobremaneira, depois da humilhação de cruz, morte de cruz, Deus o ressuscitou e o glorificou. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíte e Sofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó, a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 7.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus restituiu os mesmos filhos de Jó, a mesma quantidade. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Cássia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó
140 anos. Olha o tempo que Jó viveu depois da prova. 140 anos. 140. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Veja o fim que Deus deu para Jó, meus irmãos. Vale a pena passar por lutas? Vale a pena passar por tentações pela causa do Senhor Jesus? Não vale a pena? Ele diz, voltando em Tiago capítulo 5, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Receba, meus irmãos, esta palavra. E saiba que o fim é melhor do que o começo. Saiba que Deus vai enxugar as tuas lágrimas, que esta provação vai sair. Você não sabe por que está sendo provado e provada, por que dessas lutas, como Jó também não sabia. Mas veja o fim que Deus deu para Jó. E Deus vai te dar também este fim a todos nós que mantivemos a nossa fidelidade para com Deus. Pode ter certeza disso. O fiel será coroado de bênçãos. Que esta palavra, meus irmãos, te faça firme na fé, a não esmorecer, a saber que Deus vai vir te socorrer, que esta prova vai passar na tua vida e o Senhor vai te agraciar. Ele vai te beneficiar, Ele vai nos socorrer e o fim é melhor do que o começo. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai Santo e Justo, graças te damos por esta palavra. Ó Deus, santo é o teu nome. Firma os nossos passos, Senhor, para que nós possamos aguardar, Senhor, o teu socorro que virá em nossas vidas. Coisas que nos acontecem que nós não compreendemos, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, nos mantém firme de pé, para que possamos esperar o teu socorro e a tua provisão na vida de cada um de nós. Receba esta oração, ó Deus, e dá força para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém.